Caramba, isso não é algo sobre o qual eu costumo falar. Tive muito trabalho para garantir que ninguém me associasse a Augustus Robert Simmons. Eu mudei de estado quando fiz 18 anos, mudei meu sobrenome. Digo a todos que meu pai foi um soldado que perdeu a vida lutando por nosso país e que eu vivi com meu tio e minha tia desde os 9 anos. Bem, meu pai era um soldado, mas ele deixou o exército antes mesmo de eu ter nascido. E depois que minha mãe morreu em um acidente de carro quando eu tinha 2 anos, ele se dedicou a tomar conta de mim. Eu não estou aqui apenas para falar sobre o que ele fez, embora eu também chegue a isso. Quero falar sobre o tipo de pessoa que ele era, antes de começar a matar. Vou começar com o início. Em agosto, nasceu Augustus Franks, filho de Anne e Drew Franks. Drew, meu avô biológico, adoeceu e morreu quando meu pai tinha cerca de 8 anos. Ele estava lá quando Drew deu seu último suspiro. 2 anos mais tarde, Anne casou novamente com um viúvo que era 15 anos mais velho que ela, chamado Herbert Simmons. Ele trouxe 2 filhos de seu relacionamento anterior, e quando meu pai tinha idade suficiente, ele mudou seu sobrenome para Simmons. Eu mesmo não tenho muitas lembranças do avô Bert, apenas que ele era bastante frágil, com olhos pálidos, e um sorriso não muito diferente de um esqueleto. Mas ele era simpático o suficiente. Me deixava sentar em seu colo e assistir a jogos quando ele bebia uma cerveja enquanto minha avó estava na cozinha. Pelo que eu percebi do meu pai, ele e Bert eram muito próximos. Apesar de não ser o seu filho de verdade, Bert se doou para Augustus. Alguns poderiam dizer que ele até o mimou. Não havia muitos dos típicos sinais de assassinos em série quando se tratava do meu pai. Ele não foi abusado, não matou animais, não mijava na cama, enfim, ele era apenas quieto. Realmente, era calado. Seu temperamento explosivo, porém, era um problema. Quando ele tinha 17 anos, ele foi pego trapaceando em um teste de inglês. Quando o professor o repreendeu, ele respondeu pegando sua mesa e atirando na cabeça do professor. Ele errou, graças a Deus, e acabou batendo no quadro negro e rachando-o pelo meio. Ele acabou sendo suspenso e quase sujou sua ficha. Mas as acusações foram retiradas quando o professor se mudou. Eu já falei de sua passagem pelo exército. Acho que a vovó o convenceu a se alistar na esperança que isso acalmaria o seu temperamento. Mas pouco antes disso, Augustus conheceu minha mãe, Laura. Laura era boa para ele. Ele lhe escrevia uma carta todas as semanas quando ele era alistado e ia para o exterior. No momento em que saía, ele dirigia até a casa dela com um anel e uma promessa de nunca perder a calma com ela. Talvez se ela não tivesse ido para aquela viagem, talvez se não tivesse chovido, talvez se aquele idiota não tivesse bebido, Augustus nunca teria feito as coisas que ele fez. Eu acho que o mundo seria muito diferente se talvez significasse alguma coisa. Eu era seu único filho. Ele nunca voltou a se casar depois que Laura morreu. Não tenho lembranças dela. Apenas uma foto que guardo ao lado de minha cama do dia que ela se casou. Meu pai nunca falou sobre ela. Mas ele era bom para mim. Isso é algo que eu posso dizer sem sombra de dúvida. Durante o dia eu ficava com seus pais enquanto ele trabalhava.
Ele estava sempre em casa para jantar. Os fins de semana eram tempo de descanso. Íamos para o parque, fazíamos caminhadas. No verão até tínhamos um acampamento no quintal da avó. Lembro que o Vobert assustou a gente, batendo na lateral da barraca. Eu gritei e meu pai e meu avô riram juntos. Isso não quer dizer que meu pai era perfeito. Mesmo em tenra idade, eu vi sinais de seu temperamento vicioso. Punhos furados na parede, tempos em que o dinheiro era apertado porque ele brigava com seus chefes e acabava perdendo seu emprego. O silêncio perturbador de um dia ruim. Bastava uma coisa para que ele explodisse, gritando e jurando a morte de quem o irritasse. Quando eu tinha 8 anos, o atendente do posto de gasolina acidentalmente deu a ele o troco errado. Meu pai gritou com esse pobre adolescente até que o garoto ameaçou chamar a polícia. Então meu pai me disse para ir sentar no caminhão. Não tenho certeza do que aconteceu depois disso, mas meu pai estava fervilhando em silênio no caminho de casa. Naquela noite, Augustus reclamou sua primeira vítima. 11 horas e 23 minutos. Mesmo posto de gasolina em que estávamos naquele dia. Inicialmente foi pensado como um roubo que deu errado. Alguém invadiu o posto de gasolina e atirou no atendente. Aaron Price, de 19 anos de idade. Ele era um veterano do ensino médio. Foi retirado um ano antes devido às más notas. Era um pouco palhaço, mas não era confiável quando se tratava de fazer as coisas em tempo hábil. Um pobre caminhoneiro entrou e encontrou o corpo amassado do caixa, com uma dúzia de buracos no rosto e no peito. Ele já estava morto na hora que o cara chegou lá. Não havia nenhuma filmagem do incidente. As câmeras de segurança não funcionavam há anos. Acho que a mãe de Aaron acabou processando e recebendo um bom pagamento por causa disso. Talvez se a câmera estivesse funcionando, eles teriam conseguido a filmagem do assassino do seu filho. Talvez o meu pai não tivesse matado mais 3 pessoas. A segunda vítima de Augustus foi Rose Landry, 49 anos de idade, dona da joalheria local Roses. Seus amigos a chamavam de dona de um negócio inteligente. As pessoas que trabalhavam para ela a chamavam de avarenta, que beliscava cada centavo. Se você tiver a coragem de atrasar 1 segundo do fluxo da empresa, acabaria recebendo um salário devidamente reduzido. Mas ela era uma ótima mãe e estava muito entusiasmada em ser avó. Ela estava a caminho de casa com um saco de roupas de bebê novinhos em folha quando foi atacada. 5 facadas no peito, terminadas por uma fatia na garganta. Testemunhas avistaram um homem alto, usando um casaco preto, saindo da loja após ela. Mas a pista esfriou rapidamente. Eu me lembro daquela noite. Eu estava na casa de meu avô, e o pai tinha me deixado lá e disse que tinha algo para fazer no escritório. Eu adormeci após a terceira reprise de Rota da Fortuna. Um pouco mais tarde, lembro-me de ter uma mão acariciando a minha bochecha. Era confortável, familiar, então eu nem sequer mexi. Quando eu acordei na manhã seguinte, a minha avó estava muito preocupada com meu nariz sangrando. Enfim, claramente era o meu nariz, já que eu tinha uma mancha de sangue na minha bochecha. O meu avô limpou e disse que não deveria ser nada sério, já que tinha estancado. Meu pai foi mais cuidadoso após aquele incidente. As provas na bochecha de seu filho podem ser o fim dele. Ele se certificou duplamente de se limpar antes de vir e me ver. E ele sempre verificava em mim depois que ele matava alguém. A próxima vítima foi a que provocou mais luto.
eu acredito. Rebecca Lawson, de 21 anos, ou apenas Beck para suas amigas. Rainha do baile, princesa do concurso, a mais provável de ser bem-sucedida em sua classe. Ela estava a caminho da fama porque era bonita e ela sabia disso. Houve um incidente no seu ano escolar em que ela meteu a porrada em uma garota porque a outra garota cometeu o erro fatal de dizer que a Beck tinha ganho alguns quilos. Exatamente. Enfim, ela havia 2 casos de dirigir bêbada em seu histórico, mas a maioria das pessoas achava Beck uma pessoa boa, incluindo ela própria, é claro. Ela foi encontrada espancada até a morte em sua própria casa, a pele de seu rosto esfolada com a mesma faca que matou Rose. O legista confirmou que Beck tinha sido esfolada enquanto estava viva. Quando presumiram que a mesma pessoa assassinou Rose e Beck, as pessoas falaram de um serial killer. Ninguém ligou Aaron a eles, já que o assassino nesse caso usou uma arma, mas as mulheres foram aconselhadas a manter a guarda, não ficar de fora depois de escurecer e manter suas portas e janelas trancadas. Foi quando Augustus voltou aos homens, e onde ele cometeu o seu erro. Matthew Donnelly, 37 anos. Trabalhava no banco local, tinha uma esposa, 2 amantes e 5 filhos entre eles. Que vencedor! E isso também não era o suficiente para seu pobre ego, pois foi quando ele ainda gastava suas energias com uma prostituta chamada Beth, quando um homem com uma máscara de esqui entrou e começou a esfaquear o filho da puta. Matthew revidou. Ele acabou arrancando a máscara do homem, mas depois de mais umas 8 facadas ele sangrou no chão, o chão barato do motel. Aqui foi o erro. Augustus não matou Beth, e ela tinha visto o rosto dele. Eu me lembro como se fosse ontem. Meu pai estava me empurrando na balança do parque. Estávamos tendo um debate muito sério entre macarrão e queijo ou espaguete para o almoço, quando o carro da polícia chegou. 2 policiais caminharam até meu pai e as palavras que eles disseram me fizeram gelar. Você está preso pelo assassinato de Matthew Donnelly. Escolha inteligente, prendê-lo na minha frente. Isso significava que ele revidaria. Mas uma escolha merda também, pois posso dizer com segurança que isso me traumatizou. Augusto tentou tirar sua culpa, mas suas desculpas e álibis se desfizeram depois que minha avó confessou ter lavado suas roupas ensanguentadas. Além disso, logo após que Rose foi assassinada, o avô Bert permaneceu firme e insistiu que seu enteado tinha estado em casa para todos os assassinatos. Mas meu pai logo quebrou e confessou os 4 assassinatos. Não creio que os policiais esperavam por isso. Minha vida desmoronou. Os colegas de escola mantiveram distância por causa da opinião de seus pais. Eu só podia ver meu pai uma vez por mês e nunca pude dar-lhe abraços. Eu não podia tocar no meu próprio pai. O meu avô teve um ataque cardíaco logo após meu pai ter sido encarcerado. Fui enviado para morar com minha tia e meu tio depois disso. Se eles fizessem do jeito deles, eu nunca mais teria visitado meu pai. Mas a minha avó estava do meu lado por causa disso. Afinal de contas, ele poderia ter sido uma pessoa má, mas ele era um ótimo pai. Augusto Simmons, meu pai, foi executado há 7 anos. Eu tinha 14 anos na época. Eu não tinha permissão para participar, mas eu fui a última pessoa que ele viu. Os anos na prisão o haviam mudado.
depois que ele entrou em uma briga e esfaqueou um ex-membro de gangue no pescoço. O gangster sobreviveu por pura sorte. Ele viveu em quase isolamento total, além das minhas visitas mensais. Ele parecia 20 anos mais velho do que realmente era. Mas ele olhou para mim com tanto amor que eu nunca duvidei que ele se importava comigo. Pude ver o quanto ele queria me abraçar, tocar seu filho uma última vez como se fosse o seu último pedido antes da injeção letal. Mas ele apenas sorriu e tomou minhas mãos na dele. Eu nunca esquecerei o que ele me disse. Não deixe nada inacabado. Eu te amo. Eu ponderei o que ele disse durante anos e anos, mas eu nunca consegui entender qual era o motivo daquela frase. Até que tropecei em algo do avô Bert enquanto passava pelo porão da casa do meu avô. Minha avó acabou de morrer. Que Deus a tenha. E eu estava passando por dificuldades financeiras. Fui ver se havia algo que eu poderia vender quando um livro encadernado de couro com uma cruz invertida estampada na capa caiu de trás de uma caixa. Era um diário. Um com instruções muito específicas sobre como se tornar um governante no inferno, assassinando 7 pessoas. Se você acha que isso soa como um completo disparate, eu não vou te julgar, mas é um livro poderoso. Eu percebi isso quando descobri que meu avô, o homem cujo programa favorito era a Roda da Fortuna, havia matado 7 pessoas a sangue frio. Algumas pesquisas confirmaram que suas vítimas eram pessoas reais e que seus desaparecimentos ou mortes nunca haviam sido resolvidos. Vamos ver se você consegue descobrir o padrão de vítimas do meu avô Herbert. Um cara que bateu em sua esposa e filhos. Um alcoólatra que bebia seu peso em cervejas quase semanalmente. Um pastor que lambeu o prato da oferenda para pagar uma casa. Um preguiçoso que zoava o trabalho árduo dos outros. Uma mulher que arruinou a vida de sua irmã só porque tinha ciúmes de como ela era bonita. Um stalker. E uma mulher que passava o tempo olhando para o espelho, em vez de cuidar de seus filhos. Você entendeu agora? Ira, gula, ganância, preguiça, inveja, luxúria e orgulho. O avô Bert terminou sua tarefa, mas o meu pai não. Em seu diário, o avô Bert diz que meu pai se moveu muito rápido, que ele deveria ter ritmado seus assassinatos. Matar um em cada estado. Mas esse não era o estilo de meu pai, eu acho. Mas agora eu entendo. Nunca deixe nada inacabado. Meu pai precisa de mais 3 almas em seu nome, antes de poder transformar o inferno em seu paraíso. E bem, se eu posso matar 3 pessoas, o que são mais 7 no grande esquema das coisas?